Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa terceira unidade da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e a temática desse terceiro encontro é Fundamentos e Aspectos Iniciais da Inovação e Processo de Inovação. Então, essa unidade 3, o foco, é a inovação, são os processos de inovação. Então, vamos iniciar adentrando aí nessa temática da inovação. Então, ali no quadro, gostaria de passar com você o resumo dessa unidade 3, para destacar a competência da unidade, que é aplicar os principais termos relacionados à inovação, reconhecendo a mesma como um processo imprescindível para a evolução organizacional. E estudar o processo de inovação nas organizações e a gestão do conhecimento. Então, o foco é inovação e processo de inovação. Bom, então, para contextualizar esse encontro, eu também gostaria de lançar algumas questões ali no quadro para que a gente possa refletir acerca delas. Bom, você sabe qual o tamanho da importância da inovação no ambiente empresarial? Então, você já deve ter percebido no seu cotidiano como que a inovação ela tem modificado a nossa forma de consumir, essa vem mudando aí nos últimos tempos essa relação de consumo. Então, uma questão que também aí é muito importante para se refletir é como inovar, Será que inovação está sempre relacionada com o lançamento de novos produtos? Porque a gente acaba relacionando a inovação com isso, com lançar um produto novo, um produto que não existia, Bom, para que uma empresa inove, ela precisa sempre, então, inventar coisas novas, Como que a gente pode pensar a inovação dentro do contexto organizacional? E como que a gente pode avaliar, medir se uma empresa ela está de fato inovando? Então, são questões importantes e que a gente consegue respondê-las a partir do momento em que a gente também ali assimila os conceitos que estão envolvidos no processo de inovação. Então, o conceito de inovação dentro do contexto organizacional, os processos de inovação. Então, uma vez que você, aluno, conseguir assimilar esses conceitos, daí vai ser capaz de responder essas questões. Voltando lá no quadro, falando ainda aqui dessa contextualização, nós vamos estudar os fundamentos, então, e os aspectos iniciais da inovação e seus devidos processos, Então, quais são as bases, quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de base. Quais são as bases para que a inovação aconteça, Quando que ela começa a ser pensada, nesse contexto, então, aí, das organizações. Estudar diversos elementos do universo inovativo, os seus impactos no ambiente de negócios também contemporâneo, Então, a inovação dentro do contexto organizacional, ela é bem ampla, ela não se restringe, já respondendo um pouco aquela questão que foi colocada, ela não se restringe ao lançamento de um novo produto, Quando a gente pensa em inovação dentro do contexto organizacional, ela é bem ampla, a gente vai, então, estudar um pouco disso nessa unidade. Voltando ali no quadro, ainda nessa contextualização, também você vai ser capaz de compreender os principais benefícios da gestão da inovação. Aí aqui é uma questão importante, Dá para gerenciar a inovação, Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de administrar. Então, será que é possível administrar a inovação? E a administração ela envolve planejamento, organização, direção, controle, Então, a gente vai ver que sim, a gestão da inovação nas empresas, em prol da sua evolução, bem como analisar o caminho da invenção de algo até, de fato, ela se transformar em inovação, criando novos produtos e serviços. Então, existe aí um caminho para que ela se transforme em inovação. E, por fim, a gente vai verificar alguns aspectos da inovação na prática, de como as organizações elas têm realizado a sua gestão do conhecimento, Então, porque quando a gente aqui está falando de inovação, a gente está falando dessa capacidade de inventiva, de criação, E tudo isso vem, então, dessa capacidade intelectual, do conhecimento, E esse fato, de transformar aí uma invenção em algo
né, realmente que vai trazer um resultado melhor para a organização, ela tem uma relação com o empreendedorismo, né? Então, ser capaz de transformar ideias em oportunidades, né? Ideias inovadoras aí em oportunidades de negócio. Inovação. Vamos trabalhar agora esse conceito, né, da inovação. Então, vamos lá no quadro. Bom, então, a inovação, né, ela sempre tem aí uma relação com algo novo, né? Inovar, no próprio nome, né, já tem aí o novo, né? Bom, então como fazer para criar uma ideia ou inventar alguma coisa, né? Como será que a gente pode fazer? E aqui, né, a gente obviamente está falando dentro do contexto organizacional, porque a gente tem, né, inovação no sentido de criação, de criatividade, né? A gente pode pensar em outros contextos, né? A gente vai ter essa criação no sentido de criar algo novo, né, relacionado à criatividade. Então, por exemplo, nas artes, né, a gente vai ter a criatividade, né, a criação. Mas aqui a gente está falando de um contexto específico, que é o contexto organizacional. Então, vamos voltar aí no quadro. Então, como fazer para criar uma ideia ou inventar alguma coisa dentro desse contexto? Só podemos falar, então, de inovação quando a gente fazemos altos investimentos em tecnologia, né? Então, essa é uma dúvida também, né? São questões que estão aí presentes quando a gente fala de inovação, se é sempre algo novo, se eu preciso fazer muito investimento, né, para poder inovar, e como saber se o meu investimento está dando retorno que tange a inovação. Tá? Então, isso que eu estou fazendo de novo, como saber se ele está dando um retorno? E também, né, poder trabalhar essas questões, aí desmistificar um pouco essa ideia de que para inovar eu sempre preciso ter grande volume de investimento e às vezes de investimento financeiro. Que inovação é algo, então, só para o contexto das grandes organizações. Voltando, então, ali no quadro, falando um pouco dessa mudança e evolução. A partir da evolução, né, dos meios tecnológicos, a sociedade ela se deparou com um salto evolutivo, né, que impactou os produtos. Então, né, isso a gente pode aí observar e vivenciar, né, no nosso contexto, que a tecnologia, realmente, né, a tecnologia ela faz com que, né, o desenvolvimento tecnológico trouxe saltos evolutivos que impactou os produtos. Então, desde lá da Revolução Industrial, né? Então, a tecnologia de produção diferente impactou os produtos, os meios de produção, as comunicações, os hábitos e costumes, estilos de vida, entre outros. Então, isso não é só, né, não acontece só atualmente, né? A gente pode pensar lá desde a Revolução Industrial, isso já vem acontecendo dentro do contexto organizacional, né? Então, né, uma modificação na forma de produção, né, nos hábitos, nos costumes. As tecnologias de informação e comunicação, que a gente já está falando de algo mais específico, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando aqui de uma tecnologia de informação e comunicação. Estão revolucionando a vida e o mundo contemporâneo como conhecemos. Então, os meios tecnológicos, né, eles então também, né, trazem grande impacto aí e aceleraram muito, né, essas inovações dentro do contexto organizacional. Mas a inovação, ela, então, esse algo novo, né, ela está relacionado com uma mudança de tecnologia, mas nem sempre com tecnologia de comunicação e informação. Pode ser uma tecnologia, por exemplo, de produção, como eu mencionei na Revolução Industrial, pode ser uma tecnologia diferente relacionada à forma de gerenciar, né, os modelos de gestão. Então, a gente teve uma mudança de tecnologia, por exemplo, bem significante, né, e marcante aí dentro das organizações depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, novos modelos de gestão foram diferentes tecnologias. Então, ali no quadro, quando a gente fala aí da inovação, a princípio, a inovação sugere a criação de algo novo, de uma novidade, de um elemento que traga uma nova ação. Meyers e Marx trazem uma definição interessante, explicando que inovação é o processo integrado, né, que envolve ações relacionadas à concepção de ideias novas,
dispositivos novos e desenvolvimento de novos mercados. Então veja, né, que não está relacionado somente à tecnologia, né, de informação e comunicação. Tá? Já aqui no próximo quadro a gente vai falar do economista Schumpeter. O Schumpeter, ele desenvolveu, né, ele viveu de 1883 a 1950, ele desenvolveu, né, importantes contribuições lá na década de 40, dentro do contexto organizacional, e para o Schumpeter, inovação era novos produtos ou aspectos novos naqueles existentes, o desenvolvimento de novos mercados, de novos meios de produção. Então veja, né, como a gente pode pensar nesse contexto mais amplo da inovação dentro das organizações. Utilização de novas matérias-primas e fontes de fornecimento, né, criação de novas empresas, entre outras possibilidades de variações. Então, lá na década de 40, ele já traz essa concepção da inovação dentro desse contexto mais amplo. Tá? Então, pensando aí que a inovação não é só lançar um novo produto, colocar um novo produto no mercado. Voltando ali no quadro, nós temos também esse outro teórico, né, daí dentro da inovação, que é o Henry Chesbrough. Ele traz uma nova abordagem. A inovação ocorre tanto de dentro para fora, como de fora para dentro nas empresas, que utilizam uma série de recursos externos à organização para desenvolver ou aprimorar seus próprios produtos existentes. Então, criar novos produtos, serviços, processos, técnicas inovadoras ou até novos mercados, né? Mercados que não existem, sempre com a perspectiva norteadora voltada para exploração comercial. Né? Então, tudo aquilo que a gente, dentro do contexto organizacional, tudo aquilo que a gente está criando de novo, voltado para essa exploração comercial, então para o mercado, né, pode ser considerado como uma inovação. Tá? Então, né, a abertura de novos mercados, uma nova maneira de gerenciar, um novo formato de negócio, tudo isso é inovação dentro do contexto organizacional. Tipos de inovação. Então, vamos ver quais são os tipos de inovação. Nessa classificação, ela nos ajuda também a compreender, né, o que é inovar. E vamos então lá no quadro. A gente começa pela inovação incremental. Eu acho que o nome ajuda a gente aí a pensar, né, porque esse incremento, né, o enfoque na inovação incremental, né, porque existem diversos tipos de inovação, né, a gente então vai começar pelo incremental. O foco na inovação incremental, o enfoque é voltado ao desenvolvimento e melhoria contínua nos produtos, nos serviços, nos processos, né? Então, veja que é uma melhoria contínua, não é algo pontual, né? É algo sistemático. E o objetivo desse tipo de inovação é aperfeiçoar coisas e aspectos que já existem. Então, que coisas? Produtos, serviços, processos, né? Essas modificações podem ser frutos de pesquisa, de observações dos colaboradores, de sugestões ou reclamações de clientes, né? Então veja que mesmo as empresas pequenas, elas podem ter esse processo em seu ambiente de inovação incremental. Então veja que eu vou buscar informação, né, para poder inovar, e que vai ser aí a base, né, do pensamento de ideias novas, de formas novas de trabalhar, de executar, né, a minha operação, não só internamente, né, mas eu busco também isso fora da organização, nos clientes, fornecedores, né, em outros lugares, em observações, né, sugestões, reclamações, que são essas informações importantes que vão me servir de base para pensar o que eu posso fazer para melhorar continuamente. E isso vai trazendo novas maneiras, então, de realizar o trabalho. Voltando lá no quadro, ainda falando da inovação incremental, em linhas gerais, a inovação incremental é mais acessível e realizável pelas pequenas empresas. Porque quando eu, por exemplo, coloco lá, faço uma pesquisa, né, de satisfação com o cliente, coloco uma caixa de sugestão de reclamação para os meus colaboradores, eu posso ir identificando pequenas coisas que eu posso ir fazendo para modificar a forma de realizar o meu trabalho, operacionalizar, né, ali a execução da minha atividade e que vai, então, promover uma mudança, uma modificação. E não requer tantos investimentos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, por conta disso, geralmente não costuma causar tantos impactos e revoluções no mercado, e nem representa aumento extraordinário nas margens de lucros ou de retornos financeiros, mas, né, contribui muito para que a empresa permaneça no mercado. Então, se ela não inova, né, se ela não escuta os seus clientes internos e externos, ela corre o risco aí de não conseguir permanecer competitiva no mercado, né, de perder o seu espaço no mercado. Então, veja que a inovação incremental, né, ela pode ser adotada por todas as organizações, mesmo que seja uma organização pequena, e isso ajuda ela a permanecer no mercado. Vamos então ao quadro para a gente ver outro tipo de inovação, que é a radical. Então, na inovação radical, ela é caracterizada por produtos e serviços e processos, né, coisas que não existem e que são criadas, negócios e até mesmo segmentos de mercado totalmente inédito. Tá? Então, aqui a gente está falando de algo, né, totalmente inédito. Temos uma quebra de paradigma, de padrões, né, a disrupção total do status quo vigente por meio de uma mudança drástica causada por elementos inovadores. Tá? Então, a gente pode pensar aqui, né, para dar alguns exemplos, né, que são recentes até, são, por exemplo, como nós fazemos as nossas viagens, né, como nós programamos e organizamos as nossas viagens. Até algum tempo atrás, a gente dependia, por exemplo, para poder fazer uma reserva, né, escolher um lugar para ficar. Geralmente a gente ficava em hotel e a gente usava, né, se, por exemplo, estou indo para um lugar muito distante, fora do país, um outro idioma, eu vou usar uma agência de viagens para fazer esse tipo de intermediação para mim. Hoje, né, isso mudou drasticamente, né? Então essa forma mudou todo esse status quo. A gente pode, né, ficar numa residência, numa casa, né, de alguém fora do país, fazer isso pela internet. A gente pode, por exemplo, ficar na casa de uma pessoa fora do país, né, cuidando dos animais dessa pessoa, né, enquanto a pessoa está viajando, e ela cede a casa para que a gente fique lá cuidando dos seus animais. Então, veja, mudou drasticamente nessa forma de consumo. E a gente está passando por uma situação agora de pandemia que possivelmente também vai trazer muitas mudanças também na nossa forma de consumo, por exemplo, de viagens, né, e de outros aspectos aí. Então, lá no quadro, falando da inovação radical, as principais fontes para a inovação radical são os centros de pesquisas acadêmicos, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, os treinamentos de abstração voltados para aprimoramento da criatividade dos colaboradores, além de outras fontes assim menos relevantes. Costumam provocar mudanças profundas no ambiente geral, a inovação radical, gerando novos hábitos, comportamentos, né, por parte das pessoas e empresas. Então, por exemplo, o uso do computador pessoal, da telefonia móvel, né? E a gente pode falar agora mais recentemente também algo que aí já sendo introduzido, que são os carros elétricos. Então, vai mudando, né? Esse tipo de inovação, ela vai mudando de uma forma muito radical a maneira, então, de se relacionar, né, com aquele produto, com aquele tipo de consumo. Então, ali no quadro, né, tem um gráfico aqui que ele mostra, né, que ele coloca aqui, posiciona os tipos de inovação, né, os tipos de inovação, e aqui nesse outro eixo, então, os componentes, né, que mostra inovação em componente, ou sistêmico, né, então, inovação de uma forma sistêmica. E a gente vai ter inovação radical e a inovação incremental, tá? Então, veja, né, que eu tenho lá a inovação não linear, né, a melhoria contínua, a inovação de conceitos de negócio. Então, olha, eu tenho aqui radical sistêmica, radical no componente, né? A incremental, né, que é no componente melhoria contínua, ou então a melhoria nos processos de negócio, né, incremental, de uma forma sistêmica, tá? Nos sistemas, então. Então, aqui a gente pode ter, né, esse resumo, né, através do gráfico, desses tipos de inovação. Já passando aqui, então, para o próximo quadro, fatores críticos, né, de sucesso para a inovação. Fatores relativos à empresa, herança organizacional,
podem ser fatores críticos, né, que levem aí, então, a criar obstáculos para a inovação, por exemplo. Quando eu tenho uma herança organizacional focada muito na tradição, a experiência, né? A experiência, então, quando se fica muito pautado na experiência, né? Onde se busca garantia naquilo que já se conhece, a equipe de pesquisa e desenvolvimento, né? Ela pode ser um fator relevante, a empresa, para ela poder inovar, mas no sentido de auxiliar, né, a inovação. Fatores relativos ao projeto, uma complementaridade, o estilo de gestão, o apoio da alta administração, né, porque sem o apoio da alta administração fica muito difícil, então, investir em inovação. Alguns outros fatores, aqui os relativos ao produto, preço relativo, a qualidade, o diferencial, o avanço tecnológico, né? Relativos a mercado, a concentração de mercado-alvo, a entrada oportuna no mercado, a pressão competitiva, o marketing. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração e analisados, porque são fatores críticos para o processo de inovação, tá? Então, eles devem ser analisados com cuidado. Gestão da inovação. Vamos falar dessa gestão da administração, né, como gerenciar a inovação dentro do contexto organizacional. Então, vamos ali no quadro. Então, a inovação ela pode ser gerenciada. Então, apesar da complexidade, né, de seus fatores e multivariedade de elementos em qualquer modelo inovativo em questão, é consenso no contexto organizacional moderno que a inovação é essencial para toda e qualquer empresa. Então, o objetivo é tornar a inovação como algo natural, como algo intrínseco, né, dentro da empresa. Deve fazer parte da cultura daquela organização, algo que é valorizado, né? Deve fazer parte da estratégia da organização. Então, ela deve estar dentro aí, né, da concepção do modelo de gestão da organização. Então, ali no quadro, falando do processo de inovação, lembrando que processo, né, é sempre uma série de atividades. Então, veja, a inovação, ela tem se alterado, né, de modo contínuo, tá? Então, pela influência do que acontece, né, no ambiente. Então, nesse ambiente das organizações, né? Então, esse ambiente é um ambiente também dinâmico, né? Um ambiente que vai se modificando, de modo contínuo, em sintonia com as modificações de conhecimento, de natureza tecnológica no ambiente geral, interferindo diretamente no processo de inovação no mundo empresarial. Então, a gente vai aí, esse ambiente, né, das organizações que vai aí se modificando e se alterando, ele também traz, por exemplo, novas formas, né, de consumo, diferentes maneiras, né, de consumo, que faz, então, também surgir novos modelos de negócio, né, diferentes modelos de negócio. Nós estamos passando por um momento de turbulência. Esse momento de turbulência tem afetado e tem alterado, né, o contexto e o ambiente organizacional, tem modificado a maneira como as pessoas consomem, né, as suas necessidades, né? Então, por exemplo, necessidade de segurança, preocupação com a saúde, né, muito maior do que, né, há 2 anos atrás, por exemplo. Então, veja que isso vai modificando e vai exigindo da organização também ela criar maneiras novas de atender essas necessidades do consumidor. Então, isso também traz novos formatos de negócio, novos modelos de gestão. Lá no quadro, nós vamos, então, acompanhar aqui alguns períodos, né, da inovação, né, e os modelos, né, que então caracterizaram esses períodos, né, e as características desses modelos. Então, a gente tem aqui o primeiro, né, um primeiro período, uma primeira geração, né, de inovação, que vai até 1960, que é, então, o modelo linear, né? A ênfase estava aqui em pesquisa e desenvolvimento, mas sem se preocupar com os anseios do consumidor. Bom, então, até aqui, a gente vai ver que a característica principal
principal, né, dessa primeira geração era o modelo de tecnologia e inovação empurrada. Então, o que acontecia? A gente tinha ali uma demanda retraída, tinha uma necessidade de consumo, mas até mesmo em função disso, não se preocupava muito em saber o que o cliente queria, né? Essa demanda, essa inovação empurrada era assim, bom, vou criar produtos novos e vou colocar no mercado. E como esse mercado era um mercado que tinha ali, né, uma demanda reprimida, ele ia absorvendo esses produtos novos que iam sendo colocados no mercado. Então a inovação era uma inovação empurrada. Voltando ali no quadro, a gente vai ter a segunda geração, que é de 1960 a 1970, que é a linear reversa. Então é um modelo de tecnologia e inovação puxada. Então veja, linear reversa, ao invés de empurrada, puxada. Então a gente vai ter um número maior de empresas, de produto, né? Um aumento da concorrência faz com que as empresas comecem a se preocupar a buscar informação no cliente, né? O que o cliente deseja para poder então lançar produtos que atendam cada vez mais essas necessidades. Por isso puxada, eu vou puxar então do mercado, né? Para poder colocar no mercado inovações que atendam essas necessidades. Voltando ali no quadro, a gente vai para a terceira geração, Cochrane de pesquisa e desenvolvimento e marketing interativo. Então aqui a gente vai ter um retorno à racionalização dos processos, uma ênfase na melhoria contínua, a combinação e interação entre pesquisa e desenvolvimento e marketing. Então é esse pensar o processo, né? Relacionar, né, esse marketing, um equilíbrio no desenvolvimento e no retorno, né? No desenvolvimento, na pesquisa e desenvolvimento e no retorno disso também, tá? Então, passando já para o próximo quadro, a gente tem aí a quarta geração, né, onde a gente vai falar da interação em cadeia, as pesquisas integradas e o envolvimento dos setores e fornecedores para a redução do tempo de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando a gente está falando em interação em cadeia, que cadeia que é essa, né? O que a gente está falando aqui, que é uma cadeia? A cadeia é a cadeia produtiva, né? A cadeia de produção, a cadeia de abastecimento. Então, veja que eu não estou mais falando somente de uma organização, mas eu estou falando de todos os elementos, né, ali integrados, essa pesquisa integrada. O fornecedor, a indústria, o distribuidor, o varejista, a prestação de serviço, né? Então, pensar nessas inovações de uma forma integrada. Voltando ao quadro, então a gente vai passar para a quinta geração, a partir de 1995, que é um sistêmico integrado. Então, veja, continua sendo integrado, mas agora de uma forma sistêmica. A criação, ampliação e integração das redes de cooperação, pesquisa e desenvolvimento, o surgimento da ideia de inovação aberta, né? Então, aqui também, né, a gente vai ter essa intensificação desses modelos integrados, e essa inovação aberta, a gente pode pensar também nessa abertura para participação dos processos de inovação, não só dos componentes da cadeia produtiva, mas também dos consumidores. Então, os consumidores participando também desse processo da inovação. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa numa transportadora, que é a Transportadora Estrela do Norte. Então, a gente pensa numa transportadora, né, uma empresa aí que atua, né, dentro de um segmento que tem um modelo, né, de atuação e de operação bem tradicional, né? Então vamos lá no quadro. Em meados de 1970, após muitos anos, né, trabalhando como caminhoneiro e dirigindo pelo Brasil inteiro, o avô de Ingrid, o seu Antônio Andrade, comprou o seu primeiro caminhão e fundou a Transportadora Estrela do Norte. Então veja a Ingrid aqui, que está agora com um desafio aí, né, na transportadora, que é uma empresa familiar que veio aí, né, que está aí na família desde do seu avô. Atualmente, a neta do fundador da empresa, Ingrid Andrade, tinha acabado de assumir a direção da transportadora e sabia que a empresa precisaria passar por transformações se quisesse continuar crescendo no mercado nesse novo século, né? Então, veja, mesmo num segmento, né, num tipo de negócio
que tem, né, um tipo de atuação muito tradicional, que a gente pode pensar como inovar, né, numa transportadora, né? Mesmo no segmento tradicional, a inovação ela precisa ser pensada, né? Porque a gente tem que levar em consideração que inovação não é só o lançamento de um novo produto, né? Voltando ali no quadro, após contratar uma empresa de consultoria e gestão estratégica, ela passou a ter um objetivo claro em sua cabeça. A transportadora Estrela precisava inovar para se diferenciar e criar vantagem competitiva no mercado. Então, a vantagem competitiva é algo, né, que a transportadora vai ter e que vai ser difícil do concorrente copiar, que vai dar para ela uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes no mercado. Entretanto, né, foi explicado pelos consultores que não se tratava de um simples processo de modernização, né? Porque a gente pode pensar assim, vou inovar, então vou modernizar a empresa. Vou, né, mudar a frota de caminhões, colocar caminhões com mais tecnologia, vou mudar o meu sistema, né, de tecnologia de informação e comunicação. Então, eles falaram, olha, não se trata disso, né? Voltando ali no quadro, não se trata, então, somente de um processo de modernização, mas sim de implantar modelo de gestão da inovação na empresa. Né? Então, se ela quer, né, ter inovação como base da sua vantagem competitiva sustentável, isso tem que estar incorporado dentro do modelo de gestão. Então, ela deve adotar um modelo de gestão da inovação. Tá? Então, ampliar essa perspectiva. Então, qual que é ali, né, o desafio? Mas o que, então, era uma gestão da inovação, né? O que é uma gestão da inovação? Como inovar em um segmento de mercado que parecia tão tradicional? Especificamente, como que a empresa ela se beneficia por gerir adequadamente a inovação? E quais as estratégias que ela poderia adotar? Então, veja que essa era uma série de questões, né, muito importantes que ela precisa, então, de ajuda para solucionar, para poder responder. E a gente aqui vai ajudar, então, a Ingrid a resolver essas questões que se colocam aí para ela. Então, vamos voltar lá no quadro. Primeiramente, ela tinha dúvidas quanto à gestão da inovação. E por isso, esclarecemos que esta se refere ao conjunto de ações permanentes. Né? Então, ela tem que ter ações ali permanentes, voltadas a administrar os diversos fatores e recursos organizacionais internos, né? Então, veja, não é algo pontual, né? Diante das condições ambientais externas, em prol de intensificar e perpetuar processos que estimulem a inovação na organização. Então, veja, né? Esses recursos organizacionais internos são recursos que ela tem ali, recurso financeiro, estrutura física, de informação, recursos humanos, né? O ambiente externo, as leis, os concorrentes, os clientes, né? Então, poder também utilizar, né, dessas condições ambientais externas para poder pensar no que forma que ela pode, por exemplo, atender melhor os seus clientes, quais são as necessidades desses clientes, né? E de que forma que ela pode estar fazendo o serviço de transporte, o serviço de logística, né, de uma maneira que vá atender esse cliente. Então, de que maneira que dá para inovar nesse processo? Resolvendo lá no quadro, apesar de muitas vezes não ser tão simples de medir, empresas que fazem a gestão adequada na inovação, elas costumam apresentar benefícios bem tangíveis e identificáveis. Então, por que é difícil, né? Não é tão simples de medir, de mensurar? Porque a gente está falando de algo intangível, né? Então, a inovação em si, né? Ela não é algo tangível. Os efeitos, sim, né? O que a gente percebe são os efeitos da inovação. Então, por exemplo, a maior lucratividade e produtividade pode ser um efeito do processo de inovação. Vamos supor que ela modificou a forma de alocação dos produtos dentro do caminhão. Passou a utilizar um software para poder, né, utilizar melhor o espaço interno do caminhão, adequar melhor isso. As viagens também, né? Fazer de uma maneira que ela atenda diversas empresas, né, para poder otimizar o frete, por exemplo.
Essa inovação, ela só vai conseguir medir, né, que isso realmente foi uma inovação pelo efeito que isso teve, o resultado benéfico que traz para a empresa. Então, por exemplo, a lucratividade, então eu tenho um melhor aproveitamento dos meus recursos, dos meus ativos, do caminhão, de empilhadeira, né? Eu tenho, então, uma produtividade, né? Consigo, também para o meu cliente, otimizar a carga dele, voltando ali no quadro. Então, produtividade é sempre eu fazer mais com menos, né? Então, eu transporto mais mercadorias utilizando menos espaço, menos viagens, a redução, por exemplo, de custo e otimização de processos internos, né? Não ter que fazer atividades duplicadas, né? Então, otimização de processos, o aumento da criatividade das pessoas, quando eu dou espaço, né, para que essas soluções elas possam ser pensadas e possam ser sugeridas, né, pelas pessoas que estão envolvidas ali no processo. Isso vai trazer para ela uma melhoria da competitividade no mercado, se tornar referência para o público, entre outros. Então, essas são medidas para verificar se a inovação ela está dando certo. Tá? Então, aqui no quadro, ações a serem implementadas. Então, no curto prazo, encontrar nichos de mercado que não estão sendo atendidos. No médio prazo, ela verificar as melhores práticas das grandes empresas que são referências no mercado. Então, fazer esse benchmark. E, a longo prazo, implantar um setor de pesquisa e desenvolvimento para que ela possa, né, não ser reativa, né, mas ser proativa na transportadora, para que futuramente a empresa possa atuar de uma forma mais ofensiva por meio de inovações que a diferencie e posicione no mercado numa situação de disputa de liderança, né? E não mais só copiando aquilo que o seu concorrente está fazendo e que está dando certo, né? Então, ela precisa também pensar nesse longo prazo, né? Como que ela vai fazer para ir conquistando essa posição de liderança. Vamos agora para o momento de interação e para provocar você, aluno, vou lançar ali no quadro uma reflexão, né? Mas também já lembrando, vamos lá no quadro então, já lembrando que para você que lance essa reflexão, mas você também nesse momento pode encaminhar dúvidas e comentários que você queira fazer, além, né, desse que eu vou colocar aqui. Você já parou para pensar como o mercado evoluiu nesse século? Trott nos mostra algumas empresas que eram sinônimo de inovação e líderes no mercado em 2007. A Nokia era líder no mercado de telefonia celular por conta dos aparelhos inovadores com design e novas características. E a gente também tinha aí, né, o eBay e a Google revolucionaram a vida e os hábitos das pessoas desenvolvendo produtos e serviços inovadores por meio da internet. E hoje, elas ainda podem ser consideradas como expoentes de inovação? Atualmente elas continuam como líder de mercado? Então, fica aí essa provocação, né, para vocês, para refletir, mas também vou dar um tempo para que vocês encaminhem pelo chat as suas dúvidas e comentários.
Então, voltando, aluno, né, essa reflexão que eu coloquei para você, né, realmente esse mercado já se modificou, né, e ainda mais no mercado de tecnologia, essas modificações elas acontecem muito rápido, né. Então, hoje a gente não tem mais, né, a Samsung e a Apple, né, que estão aí na liderança desse mercado de smartphones, e vem aí sempre novas tecnologias, né, novas formas de utilização, principalmente, né, da internet, das redes sociais, né? Então isso está sempre aí trazendo, né, essas inovações cada vez mais de uma forma mais rápida e mais acelerada. Bom, então vamos prosseguir. Estratégias de inovação. Vamos falar a respeito dessas estratégias, né, que as empresas podem adotar aí no sentido da inovação. Então vamos lá no 4. Bom, para falar das estratégias, né, é preciso, sempre que a gente pensa em estratégia, a gente está pensando no longo prazo, né, e a gente está pensando então em objetivos, em metas. Por isso, a mensuração ela é imprescindível, né? E a mensuração, então, é a medida, né? Como que eu vou medir? Então, há diferentes visões econômicas sobre os benefícios dos investimentos em tecnologia e inovação. Então, empresa investe em pesquisa, né, as empresas, por exemplo, que investem em pesquisa e desenvolvimento, mas é difícil, né, da gente medir como que esse investimento ele está trazendo um retorno, né? Porque a gente está falando aqui sempre de algo muito intangível, né? E se é estratégico, é preciso medir, é preciso verificar como que isso impacta, né, na questão financeira da empresa, como que o que eu estou investindo lá em pesquisa e desenvolvimento está gerando resultado financeiro. Por causa de sua difícil mensuração e tangibilidade, né, porque não é algo tangível, é algo que a gente pega em um produto, você lança um produto novo, ok, você tem lá o custo daquele produto, você coloca ele no mercado, você tem como então medir pelo faturamento, por exemplo, pela venda do produto. Mas inovação não é só, né, um produto novo, pode ser um processo novo, uma tecnologia de produção nova, né, uma maneira nova de realizar um trabalho diferente, né? Então, já que ela tem assim, esse caráter mais estratégico de potencial de mercado, né, de melhorar esse aspecto potencial, mas eu preciso criar maneiras, né, de medir isso, né, para saber se realmente eu estou investindo e esse investimento em inovação ele está me trazendo retorno. Eu posso até esse investimento não ser um alto investimento financeiro, mas é investimento, né? Muitas vezes eu posso até não colocar dinheiro diretamente, mas eu estou investindo tempo, eu estou investindo recursos da minha empresa, que pode ser recurso humano, né? Então veja que tem um investimento sim que sempre dentro das organizações vai refletir de alguma forma, direta ou indiretamente, em recurso financeiro. Voltando ali no quadro, então a gente pode medir o efeito da inovação, né? Os benefícios da inovação na organização através dos efeitos que se detecta com esse investimento. Então, quais são os principais benefícios, né, que a gente pode identificar e que se deve buscar, né, com a inovação? A maior lucratividade e produtividade, porque aqui, né, a gente está falando do contexto organizacional. Então, veja que a criação, a criatividade dentro do contexto organizacional, ele deve trazer um resultado financeiro, diferente, por exemplo, de outros contextos. A gente pode ter criatividade, pode ter inovação em outros contextos, né, fora das organizações, sabe? Como eu disse, na arte, né? Então veja que quando o artista está criando, né, uma obra, ele não está pensando na utilidade daquilo, ele não está pensando no aspecto econômico, financeiro, né, de uma lucratividade ou de uma produtividade. Diferente dentro do contexto organizacional, porque aqui a gente está falando de uma inovação, de uma criação que tem um limite, né? E esse limite é dado pelas leis de mercado, pelas regras de mercado. Voltando ali no quadro, então é preciso, né, que ele traga uma maior lucratividade e produtividade, uma redução de custo e de otimização de processos internos. Então veja que aqui eu não tenho um impacto direto, por exemplo, no faturamento.
essa lucratividade ela vai ser dada por uma redução de custo. Né? Então, conseguir reduzir custo no processo, estou usando menos recursos, às vezes menos tempo, menos matéria-prima, menos mão de obra, uma otimização de processos, né? Elimino tarefas desnecessárias, atividades repetitivas, então eu estou otimizando esse processo. Um aumento da criatividade das pessoas, uma melhora da competitividade no mercado. Também não adianta nada eu aumentar a criatividade se isso não impactar numa melhor competitividade do mercado. Aqui também reflete na lucratividade, porque quando eu me torno mais competitivo, consequentemente eu vou ter uma parcela maior do mercado e isso vai me trazer um faturamento maior e uma maior lucratividade, porque a lucratividade eu consigo aumentando venda e diminuindo o custo, né, das duas formas. Se tornar referência para o público, né, porque isso também vai refletir lá em lucratividade. Então, é por onde a gente consegue ter essa medida do impacto da inovação. Então, dentro do contexto organizacional, não adianta eu ser criativo, ser inovativo, se isso não trouxer esses resultados. Então, ali, estratégia e inovação. A estratégia inovadora é o processo inicial de decisões que vai nortear as ações que serão desenvolvidas por todos na empresa no intuito de otimizar os resultados. Então, entre os principais desafios estratégicos em inovação de uma organização, é possível citar o aumento da tolerância e exposição de risco, porque inovar é sempre arriscado. Veja, eu estou fazendo algo novo, algo que ainda não existia, algo que ainda vai ser diferente do que é feito, então isso sempre traz um risco. Obviamente que dentro das organizações vai se buscar correr esse risco de uma forma calculada, mas ainda existe risco. Voltando ali no quadro, o desenvolvimento constante da criatividade, né, e melhoria da gestão de pessoas, então ter um ambiente, uma política, né, também de gestão de pessoas que promova, né, a inovação e a quebra de paradigmas das ações conservadoras. Tá? Então, são essas ações, né, que vão se concretizar em ações. Então, eu posso ter uma estratégia ofensiva. Na estratégia ofensiva, procura a posição de primazia, de liderança de mercado, por meio de uma inovação contínua frente à concorrência. Então, algumas empresas adotam, né, uma estratégia mais ofensiva. Uma estratégia mais defensiva são as empresas que adotam esse tipo de estratégia, elas não costumam trazer inovações radicais, mas não ficam defasadas em aspectos tecnológicos, estão sempre se aproveitando das falhas das pioneiras. Então espera, né, ali olhando para o pioneiro, vendo o que ele ainda não está fazendo, daquilo que ele já está fazendo pode ser melhorado, né, buscando essas falhas dos pioneiros para poder ter ali, né, uma parcela desse mercado. No quadro ainda a gente vai ter então uma outra estratégia, né, que pode ser aqui da inovação, que é da imitadora. É uma estratégia organizacional voltada a custo baixo. Essas empresas seguem os líderes a certa distância, adquirindo patentes secundárias e apresentando produtos similares. Então, as empresas ofensivas são aquelas que vão investir em patentes, né, em negócios novos. E a dependente, ela é muito conservadora, né, subcontratada pelas líderes de mercado, são voltadas ao atendimento das necessidades e interesses das empresas de maior porte contratante. Então, por exemplo, no setor de confecção, né, uma empresa que tem uma tecnologia de produção melhor, assim, mais inovativa, ofensiva, ela pode contratar as menores e para produzir para ela, e essa menor vai absorvendo algumas inovações em função dessa parceria. A tradicional, né, com mercados geralmente pequenos e produtos bem tradicionais, não costumam seguir tendências, não são influenciadas por consumidores e concorrentes, né? A gente pode pensar em alguns mercados mais tradicionais que operam, né, sempre de uma mesma forma, sei lá, postos de combustíveis. As oportunistas, né, após vislumbrar uma oportunidade atrativa no ambiente, sobrevivem em espaço de mercado muito específico por curto período de tempo, até encontrar uma nova oportunidade. E de tempos em tempos a gente vê, né, surgindo alguns negócios assim, que ficam durante um determinado tempo e logo, né, também saem do mercado. A gente teve aí as lan houses, as cafeterias, né, a gente vai tendo esses segmentos de mercado também.
processo de inovação. Vamos falar do processo de inovação, lembrando sempre que processo é um conjunto de atividades, né, envolve etapas. Então vamos lá pensar no quadro, como que a gente pode aí considerar, né, o processo de inovação dentro então do contexto organizacional. Se trata de um rol de atividades, então sempre é um conjunto aí de atividades organizacionais que dão todo o suporte necessário para que uma inovação seja devidamente implementada. Então, todas as atividades que dão suporte, né, para que uma inovação ela aconteça, tá? De acordo ao seu propósito, independentemente do seu nível de novidade ou grau de complexidade. Então, a gente pode pensar que esse processo de inovação, né, então se trata desse rol de atividades que vai dar esse suporte para que a inovação ela possa realmente acontecer. A inovação ela pode ser diferente, né, em 4 grandes segmentos. A gente pode ter aí, se dividir, né, em 4 grandes segmentos. Produto, processo, né, inovação de marketing, inovação de modelos de gestão. Tá? Então, veja, né, que a inovação, né, esse processo de inovação, ele vai ser tudo aquilo, né, esse rol de atividades que a gente vai aí ter como base para poder sustentar essas inovações que podem ser tanto em produto, né, em marketing, em processos. Tá? Então, voltando lá no quadro, o processo de inovação é composto por uma série de tarefas que são devidamente ordenadas em prol do seu melhor gerenciamento. Tá? Então, essas tarefas são comumente agrupadas em 3 grupos principais. Eu tenho, né, aqui a busca e levantamento, né, então inicia-se na geração da ideia, passando por um refinamento, né, e uma avaliação conceitual. Então, eu primeiro busco, né, essas ideias, faço o levantamento, depois a seleção e depois a implementação. Então, a gente vai falar de cada uma desses 3 grupos principais aqui. Vamos começar pela busca e levantamento, né? Busca e levantamento do quê, né? Busca e levantamento de ideias, né? O início do processo inovador, que são voltados à prospecção, à ideação, à análise de mercado, levantamento de informações, né, diversas, desenvolvimento criativo, busca por sugestões, realização de brainstorms, né, que são as tempestades de ideias. Então, veja que a busca e levantamento, né, é levantamento de ideias e levantamento de informações, utilizando as pessoas através de design thinking, né, que é aí uma estratégia de pesquisa para criar ideias, para criar sugestões, ajuda a trabalhar de forma colaborativa, né, a partir da análise de diferentes realidades. Então, é uma abordagem que catalisa a colaboração, a inovação, mediante a observação, a cocriação, a partir da análise dessas diferentes realidades. Então, a busca e levantamento, né, é o pontapé inicial, né, do processo de inovação. Então, também entender esse processo é importante para pensar como que eu posso criar esse ambiente de inovação dentro do contexto da organização. Então, voltando ali no quadro, a etapa seguinte seria a seleção, a escolha das melhores oportunidades. Então, é realizado o crivo, né, a análise, a avaliação das ideias e informações que foram geradas até então. Então, além de testes e investigações para realizar as melhores escolhas, de acordo com o modelo estratégico inovativo e o propósito da empresa. Então, veja, né, que é importante ter critérios bem definidos, de cunho tanto qualitativo quanto quantitativo. Tá? Então, é muito importante, né, ter esses critérios para poder se ter esse crivo, né, se fazer esse crivo. Uma técnica muito interessante para fazer a seleção e avaliação de ideias e oportunidades é classificá-las de acordo com a sua complexidade, o seu nível de clareza ou desenvolvimento. Tá? Então, aqui, né, é muito importante que a partir do momento que eu consigo, então, obter, né, essas ideias, ali que eu faço esse levantamento, então eu também, na etapa seguinte, eu vou verificar se é viável, né,
fazer a implementação, porque a implementação vai ser o passo seguinte, mas antes de implementar, eu tenho que analisar, né, para ver se vai ser viável ou não. Então, às vezes eu posso ter, mesmo numa pequena empresa, ideias interessantes, né, que partem por sugestões de clientes ou por mesmo do pessoal interno, né, da empresa, e às vezes são ações que são viáveis, são fáceis de se fazer, e eu tenho que avaliar qual que é o resultado que ela vai me trazer. Ela não pode ser somente um resultado de, pode ser uma ideia boa, interessante, mas ela traz um resultado financeiro, ela melhora o processo da organização? Se não melhorar, não tem por que investir tempo, né, e recurso nisso. Voltando ali no quadro, a gente passa então para a implementação e desenvolvimento de produtos, né, mas a gente sabe que inovação não é só em produto. Essa etapa é responsável por colocar em prática as ideias, né, escolhidas, e para isso é muito importante a definição e mobilização dos recursos organizacionais adequados. Então, recurso financeiro, material, humano, né, para introduzir os produtos, os serviços, os processos inovadores da forma correta e assim obter essa maior aceitação do público. Tá? Então, nesse momento, eu posso fazer um processo piloto, uma prototipagem, um teste de mercado, né? Então, vai ser aqui que eu vou fazer esse tipo de ação, né, voltada à implementação dessa ideia. Gestão do conhecimento. Vamos falar a respeito da gestão do conhecimento, porque inovação ela está relacionada diretamente com o conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho ali embarcado dentro da minha organização. E que está onde? Né? Está nas pessoas. Então, como que eu gerencio esse conhecimento? E que tipo de conhecimento, né, que a gente tem dentro das organizações? Então, vamos lá no quadro. Hoje, né, atualmente, aí dentro das organizações, é importante, quando a gente fala de inovação, né, porque pressupõe que eu consigo utilizar essa capacidade inventiva, criativa e de pensamento das pessoas que estão na organização, né, mas também tem, né, essas ideias, esse conhecimento, né, que está também nas pessoas que estão fora da organização. Então, cada vez mais, as organizações, elas estão também nos seus processos, né, envolvendo a participação do cliente. Então, no desenvolvimento de novos produtos, DNP, então, desenvolvimento de novos produtos. E daí a gente pode pensar aqui no cliente, né, no cliente externo, como recurso. Então, eu posso fazer essa participação, né, do cliente no desenvolvimento de novos produtos, no cliente como um recurso. Então, na fase de concepção, e quando eu adoto essa ideia, né, do cliente como recurso, eu vou utilizar, né, essa relação com esse cliente na fase de concepção. O cliente ele vai exercer a condição de recurso, pois ele é tido como uma fonte de inovação. Então, as empresas, né, um recurso de ideias, né, as empresas necessitarão de incentivos e meios para selecioná-los corretamente, de acordo com os seus objetivos, além de infraestrutura para capturar o seu conhecimento. Então, os clientes podem participar em diferentes etapas no processo de desenvolvimento de novos produtos. Às vezes eu posso lançar mão de empresas, né, que fazem esse tipo de assessoria, né, e que ajudam a empresa nesse sentido. Algumas empresas, elas envolvem, né, o consumidor ali, até no momento da concepção do produto, envolvendo ele no sentido de colocar ele ali junto no processo e de buscar ideias também que podem ser incorporadas a esse novo produto que está surgindo no mercado. Voltando ali no quadro, a gente também tem o cliente como co-criador. Esse papel ocorre no momento da fase de design e de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, nesse momento do desenvolvimento, né? O anterior ali que a gente falou é de ideias para produtos novos. Aqui é já no desenvolvimento do produto e serviços. Os clientes participam e têm voz ativa nas mais variadas tarefas do desenvolvimento do novo produto. Os processos se tornam mais complexos, desafiantes para as empresas, porém tendem a ser mais assertivos. Então, um setor que envolve, né, que tem essa característica aí de envolver, né, os clientes nesse processo aqui do design, é o setor de games, né, o setor de tecnologia. Então, tendem a ser, e acaba sendo mais assertivos, melhor recebidos pelo mercado, quando, né, fazem isso.
Também a gente vai ter o cliente ali como usuário, exercendo o seu papel de usuário final, que testa os protótipos dos produtos nas fases iniciais ou após a sua colocação no mercado, para dar suporte contínuo visando a implantação de melhorias, de feedback no que tange a satisfação dos mesmos. A gente tem aqui a indústria automobilística usa, a indústria de eletrodomésticos também usa esse tipo de participação do cliente no desenvolvimento de novos produtos, como esse cliente como usuário. Então a gente falou aqui do cliente externo, né? E dentro da organização, o cliente interno. Vamos lá então no quadro, para a gente falar do conhecimento nas organizações. De acordo com Nonato Takeuchi, o conhecimento, diferente da informação, refere-se a crenças e compromissos. E eles vão dizer que o conhecimento ele pode ser classificado em conhecimento explícito, né? E quando a gente fala de conhecimento explícito, aqui a palavra eu acho que ajuda, né? Porque é aquele conhecimento que está explicitado, né? Que está ali, né? Aparente, né? A gente pode dizer assim. Então ele vai dizer que o conhecimento explícito ele é formal, né? Ele é formal e sistemático, então ele está nos documentos, nos processos, como que ele está formalizado, né? Ele está formalizado nos documentos, nos processos dentro da organização. Ele é expresso em números e palavras, né? Então é fácil de ser compartilhado, é facilmente comunicado e compartilhado, porque ele está formalizado, ele está expresso em números e palavras, então ele está usando ali um recurso simbólico, né, que pode ser entendido por todos, então ele é facilmente comunicado e compartilhado. Mas a gente não tem só esse tipo de conhecimento nas organizações. Nós vamos ter também o conhecimento que eles chamam de tácito. Esse conhecimento tácito, ele está nas pessoas, ele é pessoal e complexo, porque é um conhecimento que a pessoa traz a partir das suas vivências, da sua história de vida, né? Então, oriundo da sua experiência, ele tem uma dimensão contextual, né? Porque ele depende do contexto com aquela pessoa, que aquela pessoa vivenciou. É diferente, por exemplo, né? Dependendo da cultura de onde aquela pessoa vem. Então, aquele conhecimento que está na pessoa. E muitas vezes é um conhecimento que a pessoa sabe que ela tem, mas ela não sabe que sabe, né? Porque é aquela coisa do hábito, do costume. Então, ali no quadro, eles também vão falar como que a gente pode converter o conhecimento, fazer a conversão do conhecimento dentro da organização. Então, o primeiro ali é a socialização, né? Que é a conversão dos conhecimentos tácitos para tácito, ocorrendo somente entre indivíduos. Então, a troca de conhecimento, né, que se dá pela relação, pelo relacionamento entre as pessoas. Eles vão dizer também que existe a conversão do conhecimento através da externalização, que é de tácito para explícito. É o modelo de conversão do conhecimento que ocorre do indivíduo para o grupo. Então, aquilo que eu sei, né, e que eu vou compartilhar com o grupo, né, que vai se transformar daí num conhecimento formalizado. A combinação, que é um processo de sistematização de conhecimento, né? Então vou combinar esses conhecimentos, e a internalização. O conhecimento vai do explícito para o tácito, da organização para o indivíduo, né? Então essas experiências, esse conhecimento explícito que ele vai tendo ali dentro da organização vai se transformando em algo que ele vai incorporando, né? Como um conhecimento tácito. E os autores, eles também vão falar que a criação do conhecimento é espiralada, né? Então, de modo coletivo e cooperativo. Então, eles vão trazer a espiral do conhecimento, né? É uma espiral contínua, iniciando no nível individual e subindo para os níveis grupais. Tá? Então, aqui eles vão colocar, né, isso que a gente viu, como a socialização, a internalização, a externalização e a combinação dentro dessa espiral, né, onde a gente pode aí visualizar as questões, então, que estão aqui relacionadas ao conhecimento explícito e ao conhecimento tácito. Então, né, você pôde aí compreender um pouco melhor a respeito da gestão do conhecimento. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Vamos lá no quadro que é empresa @games. Vamos então ver o que acontece nessa empresa.
Nascido no final dos anos 80, o jovem empreendedor Eric Gonçalves, desde pequeno, era completamente apaixonado por videogames, assim como tantos outros meninos que nasceram naquela época. Ele cursou a faculdade na área de desenvolvimento de sistemas, se especializando na programação de games. Ele fundou uma startup, né, promissora na área de criação e desenvolvimento de jogos, que é a Arroba Games. Eric sabia que para continuar crescendo nessa área, a inovação era mais que importante, né, porque é uma área aí que a inovação é fundamental. Tem sempre que estar colocando novos produtos no mercado, né, então é vital. Por isso, ele estava profundamente incomodado com algumas situações que estavam ocorrendo. Então, vamos entender quais são as situações que estavam ocorrendo, que estão trazendo aí um desafio para o Eric e que ele precisa da nossa ajuda. Alguns colaboradores não compartilhavam suas expertises, né, seus conhecimentos e experiências, o que bloqueava a geração e evolução do conhecimento organizacional. Então, veja, eu posso ter pessoas muito competentes, com muito conhecimento, mas como fazer, né, com que esse conhecimento que está em cada um, ele possa ser compartilhado e gerar, né, ali um conhecimento organizacional, né, transpor isso para produtos, né, que possam, então, trazer um resultado para a empresa. Então, não havia um modelo de gestão do conhecimento alinhado à estratégia organizacional que fomentasse essa aprendizagem organizacional, né? Então, transformar esse conhecimento, poder utilizar esse conhecimento que está ali nas pessoas para transformar isso numa aprendizagem organizacional. Entendia que era importante criar esses mecanismos que incentivassem a inovação continuamente na empresa, né? Então, para ele entendia que isso era muito importante porque, veja, ele está num segmento, né, que a inovação é vital. Então, vamos lá no quadro para resolver essa questão. Então, sugere-se investimentos constantes em três frentes. Primeiro, a frente da aprendizagem, é por esse importante fator, né, que novas descobertas, invenções são realizadas, sendo essa a matéria-prima fundamental da inovação, né? Então, ele vai ter que investir, é importantíssimo, né? Não basta só isso, é preciso que a aprendizagem se transforme em ação. Então, ele também precisa ver como que ele vai trabalhar as questões ali relacionadas à gestão de pessoas, né? Os clientes, tornar esses stakeholders partícipes do processo de aprendizagem. Então, utilizar, né, alguma das estratégias aí de envolvimento, né, de participação dos clientes. E com os colaboradores, adotar medidas que incentivem esses colaboradores a continuamente estarem não só inovando, mas compartilhando novos saberes e conhecimentos com a empresa. Tá? Então, no setor, né, que o Eric trabalha aí, é muito importante a participação, né, dos clientes também no desenvolvimento de produtos como co-criadores. E os colaboradores, ele vai então precisar refletir acerca das políticas, né, de gestão de pessoas que ele tem na organização, para ele poder criar mecanismos que incentivem a colaboração, né, a troca ali, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, né, trabalhar com o desenvolvimento, né, de equipes, para que ele possa criar essa coesão ali dentro da equipe dele, que é algo que não acontece atualmente. Vamos agora para mais um momento de interação e de reflexão. Vou lançar de novo uma provocação para vocês lá no quadro. Ainda, né, é possível uma empresa conseguir obter vantagem competitiva estratégica duradoura e sustentável em um ambiente mundial globalizado, caracterizado pela alta competição, igualdade de recursos e capacidade de imitação por parte de outras empresas? Então fica aí, né, essa questão provocativa, mas esse é um momento também para que você, aluno, né, possa encaminhar dúvidas, comentários que você tenha, pode encaminhar através do chat. Para isso eu vou dar um tempinho, daqui a pouquinho eu volto.
voltando então, né, respondendo a essa questão aí de reflexão, bom, essa vantagem competitiva sustentável, ela não se sustenta mais, né, ali em relação aos recursos, né, e principalmente a esses recursos, né, essa possibilidade de ter acesso a recursos, né, porque de uma forma geral, recursos de tecnologia, de qualidade de produção, né, as empresas conseguem rapidamente ter acesso a esses recursos. A grande base para essa diferenciação está realmente na capacidade de inovação, né, e nessa capacidade de criar formas novas, né, de atender às necessidades do mercado. Então, cada vez mais a inovação, né, ganhando importância dentro do contexto organizacional. E eu gostaria de chamar você ao quadro agora para que a gente possa recapitular, né, os pontos que foram trabalhados nessa unidade 3, que você estudou aqui na unidade 3. Bom, você pôde compreender acerca da inovação, né, do conceito de inovação, que a inovação dentro do contexto organizacional ela é muito ampla, ela se relaciona não só a lançamento de novos produtos, né, mas também a formas, né, de estruturação dos negócios, novos modelos de negócio, novos modelos de gestão. E a gente falou dos tipos de inovação, né? Então, a inovação também, ela pode se dar de diferentes formas. Ela pode ser uma inovação incremental, né? Que é uma inovação, então, aquela inovação que tem um foco voltado para o desenvolvimento da melhoria contínua, e veja que a inovação incremental é algo que pode ser feito dentro de pequenas empresas, que não requer tanto investimento, né? A gente também tem a inovação radical, essa sim, que é aquela que vai então romper com padrões até então utilizados, né? Você também viu que é possível fazer o gerenciamento da inovação, né? A gestão da inovação dentro das organizações. E essa gestão da inovação, ela, dentro desse contexto, né, da gestão da inovação, você também conheceu ali os períodos, né, e as gerações da inovação. Você viu que a inovação ela acontece desde sempre no contexto organizacional, desde a época da Revolução Industrial, né, então uma modificação na tecnologia, depois, e essa relação também da inovação sempre com o ambiente, né, um ambiente tanto interno quanto externo, essa proximidade, né, com o cliente, e não só com o cliente, mas também com os elementos da cadeia produtiva, né, a integração para procurar novas estratégias, novas possibilidades de inovação. Depois você viu, então, a respeito das estratégias de inovação que as organizações elas podem, então, adotar. E a gente viu aí tanto as estratégias mais ofensivas, né, que requerem um investimento maior em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente está falando aqui de empresas que investem, então, no desenvolvimento de patentes, né, de algo realmente muito novo, mas você viu também que a estratégia do processo de inovação nas organizações pode ter outras características, como, né, ser estratégias onde as empresas copiam aquilo que já está no mercado, procuram melhorar algo que já está ali, procuram então inovar, né, e absorver inovações a partir das parcerias que fazem com as empresas que têm estratégias mais ofensivas de inovação, né? Aquelas então que vão, né, se também que são as oportunistas, né, aproveitar alguma oportunidade pontual de mercado, né? Então também isso é uma outra estratégia de inovação. E por fim nós falamos a respeito da gestão do conhecimento, né, que o gerenciamento do conhecimento dentro das organizações ele é muito importante. Para isso você pode compreender quais são os tipos de conhecimento, né, que a organização ela pode trabalhar. A gente tem o conhecimento, que é esse conhecimento que vem de fora, né, que é o conhecimento do cliente, o conhecimento do mercado, e nós temos também o conhecimento que está dentro da organização, que está nas pessoas, e que a gente tem que também criar maneiras, né, de poder mapear esse conhecimento dentro da organização. Então nós temos o conhecimento explícito, que é aquele que está formalizado, que é muito fácil da gente compartilhar, né, porque ele está expresso em números e palavras, mas a gente tem um outro tipo de conhecimento também que é muito rico, que é esse conhecimento vivencial, né, das pessoas,
que diz respeito, então, às suas vivências, à sua história de vida. Então, como também poder utilizar esse tipo de conhecimento? A gente tem que criar formas, né, de poder, então, transformar esse conhecimento em aprendizagem dentro do contexto organizacional e, assim, né, com essa aprendizagem também, poder ir incorporando inovações dentro desse contexto, trazendo resultados melhores, tá certo? Então, assim, a gente chegou ao final dessa terceira unidade.